Começa agora mais um vídeo no canal Nem Aqui Nem na China. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência enquanto professora e especificamente professora de artes na China. Vocês devem imaginar que a vida do professor, se você não for um professor, não é uma vida tranquila, calma, né? Uma vida um tanto agitada, com muita tarefa, muitas atividades, muita pesquisa, essa constante paixão em mostrar, em compartilhar, em ver que o aluno está aprendendo e está também se sentindo mais confiante no que está fazendo. Como é que funciona? Dentro do meu curso de artes, eu encarei o curso como uma futura profissão mesmo, né? Eu não era uma criança que desenhava, eu era uma criança que escrevia esquisito, eu escrevia umas coisas, perguntava para os meus pais se aquilo ali era uma coisa que podia significar algo real em alguma outra língua, né? E minha mãe muito fofa, sempre falando, talvez sim, minha filha. E eu achando aquilo o máximo, né? Muito criativa, imaginava as coisas. Até hoje é a mesma coisa. Então imagina que eu estou ensinando artes na China para alunos chineses, falando em inglês, 50%, né? E 50% falando em mandarim. Os alunos olhando para mim, assim, como assim, essa pessoa que está aqui falando inglês, em chinês, porque muitos alunos também não conseguem se comunicar muito bem em inglês, então é aquele choque, né, de ter uma professora estrangeira na sala, de terem atividades para serem feitas. Então, no começo foi extremamente desafiador e ainda é. Então, o meu lado fofa, professora, eu gosto muito de dar aula, de ouvir principalmente o que os alunos têm a dizer, mas os alunos falam muito pouco sobre o que eles querem fazer e preferem gastar o tempo deles, né, fazendo coisas que interessam a eles. Na minha aula, eu vou falar de alguns trabalhos que eu fiz para o ano 9, ok? Até agora. Então eu comecei a dar aula há 2 meses e pouco e fiz alguns trabalhos com eles, simples, todos em papel, atividades que requerem um tanto de concentração e de paciência do aluno, né? Principalmente se o aluno não gosta de estudar artes. E, para minha sorte, porque eu acredito que isso é sorte, tá? Os alunos que estão na minha aula são os alunos que não escolheram estudar artes porque gostam, mas escolheram porque não tinham outra opção. Então, assim, a pouca vontade de aprender, com o pouco interesse na disciplina, e eu aqui no meio tentando entender os dois lados e tentando fazer com que essa dinâmica durante as aulas aconteça de uma maneira natural, positiva, de alguma forma, tirar algum proveito, alguma parte positiva disso. Para você que me conhece, você sabe que eu faço desenhos com linhas, né? Experimentos com linhas, que foi uma coisa que eu aprendi e que eu desenvolvi na faculdade, porque, como eu disse, eu não era uma criança que desenhava e fazia as coisas. Eu tinha letra bonita, fazia caligrafia, né? Botava o título dos cartazes, né? Escrevia do meu jeitinho, mas eu não era uma menina talentosa para artes e que chegava em casa e que queria copiar, fazer, montar, eu não fazia isso. Então eu comecei todo o meu aprendizado e desenvolvimento prático na área de artes começou na faculdade. Então eu fiz do meu curso de artes literalmente a minha profissão. Estudante, pesquisadora, professora, vou trabalhar com criação e não achei nenhum problema nisso. Eu falei, é isso e vamos fazer. Então eu aprendi a desenvolver uns desenhos com linhas. E aquela questão de achar que é bom, que é ruim, tá bonito, tá feio, isso não importava na minha mente. O que importava era fazer alguma coisa, ter um processo, fazer um conjunto de trabalhos, juntá-los, olhá-los, analisá-los, ver do primeiro ao último se houve algum desenvolvimento, algum progresso.
e com os meus alunos eu também faço isso. Esse foi o primeiro trabalho de linhas que eu apresentei para os alunos. E esse desenho foi um desenho que eu fiz há muitos anos, né? E é um desenho que tomou essa forma, ficou desse jeito, mas sem a intenção de que ele ficasse assim. Os meus trabalhos de artes, eu tentava fazer com que a linha fluísse por si mesma e que ela mesma buscasse, juntamente com a minha mente, juntamente com a minha cabeça, mas sem a total percepção minha do que estava sendo feito, e deixava fluir para ver o que acontecia. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo que essas linhas, elas tinham um viés, um caminho muito próximo a um trabalho orgânico, né? Uma forma orgânica. Nesse caso aqui, dependendo da sua análise, você pode dizer que ele parece com uma flor. Então, eu pedi para os alunos desenharem num papel A4 também, com um lápis grafite 2B, esse desenho. E depois deles terem feito aquele primeiro desenho, eu apresentei a eles este trabalho aqui, que também tem a mesma técnica, um estudo de linhas, as linhas que se juntam em um ponto final, que começam desse ponto e vão para um outro lado, e daí já começam de novo a tentar encontrar um ponto congruente entre as linhas. Esse trabalho também foi um trabalho para que os alunos estudassem proporção, perceber que existem pontos em algumas partes do desenho, o corpo do desenho todo é acompanhado pelas linhas, mas também em algumas partes por pontos. E isso é importante também, né? Porque o aluno também trabalha a questão da percepção. São desenhos simples, são desenhos que podem ser feitos rapidamente, mas a prática deles traz com certeza para eles, porque trouxe para mim também uma segurança técnica da linha, que é muito importante, principalmente quando você está estudando elementos básicos de artes, né? Ou elementos básicos do desenho, que nesse caso é a linha. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado do trabalho dos meus alunos. Vocês podem ver que cada aluno trabalha a linha da forma como eles percebem a linha, obviamente. Então, alguns trabalhos vão se parecer muito com o desenho original e alguns não vão parecer tanto, porque alguns alunos têm uma noção maior de proporção e outros alunos não têm, estão desenvolvendo isso aos poucos e eles estão sim melhorando, estão progredindo a cada dia mais. É um desenho simples de ser feito, com linhas simples. Por exemplo, essa aluna também quis fazer o sombreamento do desenho, partindo do princípio de que a luz projetava dessa parte superior da direita no desenho. Alguns alunos têm um traço mais grosso, um traço mais firme, um traço mais escuro. Alguns alunos tentam fizeram do jeito deles, mas trabalhando a proporção do papel. E eu acho interessante que cada resultado de cada aluno significa muito. Alguns deles acreditam que o desenho bom é um desenho hiperrealista, mas na verdade a forma como eles estão progredindo e aprendendo é muito válida para o crescimento deles e para eles terem confiança naquilo que eles estão fazendo. Muito interessante. O resultado final do experimento que os alunos fizeram, a gente consegue perceber aqui, por exemplo, essa aluna, a mesma aluna que fez o sombreamento no primeiro desenho, também fez no segundo desenho. Percebemos também que os alunos, apesar de não fazerem a reprodução exata, também trabalham proporção. E esse desenho ele é um pouco mais complexo do que o outro, o número de linhas também é maior, então a dificuldade é um tanto mais evidente do que no primeiro desenho. Mas os alunos trabalharam muito
muito bem. Alguns deles dizem que acham muito difícil fazer e alguns deles acreditam que é muito simples, muito fácil fazer esse tipo de traço. Mas o resultado está aqui. Muito legal. O processo deles melhora e se desenvolve cada dia mais. Eu ainda acredito que para os alunos ainda é difícil entender que eles estão sim progredindo, que eles estão se aprimorando e que com o decorrer do tempo eles vão atingir níveis técnicos, né? Ou até mesmo simplesmente um nível de paciência e de dedicação para fazer alguma coisa que eles normalmente não fazem. Acredito que esse trabalho ajuda muito os alunos, principalmente porque está sendo ensinado por uma professora que não é da China. Tem pessoas que poderiam dizer o contrário, né? Que eu sou mais chinesa agora do que brasileira, mas eu sou uma pessoa de fora. Então eu acredito que para os alunos é tão desafiador quanto é para mim também. Entender o comportamento deles, entender o processo deles, entender também que a falta de curiosidade deles a respeito do tema não me impede de apresentá-los da forma de lidar com a aula e fazer com que eles interajam com o trabalho e que eles tenham vontade de fazer. O que na verdade é um progresso, porque no começo os alunos não faziam quase nada. Alguns alunos faziam e na maioria dos alunos, eu diria que 70% não fazia nada. Então hoje mostrar para vocês uma série de trabalhos dos alunos, para mim é de um progresso imenso. 2 meses e meio, então eu espero que aos poucos os alunos, mesmo não gostando de artes, consigam desenvolver um sentimento ou uma vontade de bom, agora tem aula de artes, e que eles não fiquem, que aula de artes, que saco, que seja uma aula que não tenha uma pressão, que não tenha aquele sentimento de não gostar mesmo de estar lá. Então, esse processo de aprendizado mútuo entre ambas as partes é de extrema importância, tanto para o desenvolvimento pessoal de cada aluno e também meu profissional enquanto professora. Eu espero que vocês tenham gostado, deixe o like aqui no vídeo, compartilhe o vídeo e, por favor, qualquer pergunta, sugestão, curiosidade que você tenha, não hesite, pergunte que eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Um beijo, nem aqui, nem na China.